Você sente dor nas articulações e está pensando em desistir do treino? Eu sei, realmente é frustrante você sentir dor e estava motivado a treinar. Mas a notícia boa é que você pode continuar treinando, continuar evoluindo sem prejudicar a sua articulação. E é exatamente isso que eu vou te mostrar hoje nesse vídeo. Meu nome é Francis Neis, sou educador físico, especialista em dor articular. Hoje eu vou te mostrar como adaptar a sua rotina de treino para você que sente dor, principalmente as pessoas que sentem dor nos joelhos, na lombar e nos ombros. Vem comigo. Antes de adaptar seu treino, a gente precisa primeiro entender qual é a sua dor. Você sente essa dor o tempo todo? Ou você sente somente quando vai treinar? Ou ela aparece de manhã quando você acorda? Essa é a diferença entre dor articular e dor muscular. A diferença entre elas vai nos dizer o que a gente precisa adaptar primeiro. Se eu entender o que é dor muscular e saber diferenciar da dor articular, eu vou conseguir adaptar meu treino da melhor forma. O que eu quero dizer com isso? Dor muscular é aquela dor que você sente durante o treino. Pode ser fadiga, eu estou fazendo muitas repetições, eu sinto uma sensação de queimação no músculo. Pode ser de falta de força ou de rigidez, porque eu estou fazendo um esforço muito extremo. Isso geralmente vai aparecer quando eu estiver treinando. Então essa sensação de queimação, essa sensação de que o músculo já não dá conta mais daquele estímulo, ele está sentindo muita dor. Mas quando eu paro o estímulo, passou-se 30 segundos e essa dor sumiu, isso é dor muscular. Dor articular é aquela dor persistente, aquela dor que te acompanha ou aquela dor que acorda com você. Essa dor é totalmente diferente da muscular e as estratégias também são diferentes. A dor muscular, ela pode ser de um estímulo que excedeu a sua capacidade. Se excedeu a sua capacidade de treinamento, você deve adaptar para equilibrar o estímulo de treino com o estímulo de descanso. Já a dor articular, aquela que persiste, aquela que dura mais tempo, você deve praticar exercícios de flexibilidade, exercícios de mobilidade e exercícios de estabilidade. Porque desta forma você vai diminuir a rigidez da articulação, vai melhorar a sua capacidade e controle nessa articulação, consequentemente, você vai conseguir treinar melhor. Agora que você entendeu qual é a diferença de dor muscular e dor articular, a gente tem que falar sobre a importância de ouvir o seu corpo. Toda vez que você sentir um estímulo ou um feedback do seu corpo, você deve prestar atenção, principalmente para identificar qual é a origem. De novo, a dor articular ela aparece e persiste. Se isso está acontecendo com você, já é um sinal de que essa articulação não está saudável. Então você deve adaptar seu treinamento para incluir movimentos de mobilidade, flexibilidade e estabilidade. Se for dor muscular, eu talvez esteja exagerando no estímulo, na pressa de conseguir bons resultados. Isso não é necessariamente bom. O músculo ele precisa de um tempo de adaptação. Eu vou dar um estímulo para ele hoje e eu vou esperar de 24 a 48 horas para esse estímulo ser compensado. E aí eu conseguir treinar novamente com uma grande intensidade, o que vai fazer com que a cada novo treino eu tenha uma nova capacidade e eu consiga exceder ela, tendo os resultados que eu quero. Agora, quando a gente está pensando em emagrecimento, é um pouquinho diferente, porque eu faço volume de treinamento. E isso pode, tendencialmente, gerar um pouco mais de desconforto articular. Então você vai ter que cuidar a amplitude do teu movimento. Dessa forma, sabendo ouvir, você vai saber qual é a intensidade adequada para você, qual é o ângulo de movimento que é adequado para você e também qual é a intensidade que seu corpo suporta e é capaz de se recuperar para a próxima sessão de treinamento. A dor é um sinal de alerta e você deve prestar atenção nela, só que ela nunca será um motivo para você desistir. Você pode fazer várias coisas com a sua dor, mas nunca parar de movimentar seu corpo. Porque uma dor que te faz desistir de parar de treinar, ela vai gerar novas dores. E isso com certeza é bem pior. Se eu sinto dor, exemplo, no meu ombro, eu devo treinar o ombro da mesma forma que eu treinaria sempre quando eu não estou com dor? Não, é o contrário disso. Eu vou para a academia, se eu estou com dor no meu ombro e eu entendo que essa dor é porque eu fiz um treino e exagerei nas cargas, eu vou fazer um treinamento de recuperação. Ele consiste simplesmente em eu fazer movimentos de alongamento para relaxar a musculatura, de mobilidade para melhorar a circulação, para melhorar o aporte de nutrientes nessa articulação, lubrificar ela e gerar um resultado positivo para minha recuperação. E também posso fazer exercícios de estabilidade, que eu vou ativar os músculos menores que dão mais estabilidade para a minha articulação. E isso é para todas as articulações do meu corpo. Se eu sinto isso no joelho, se eu sinto isso na minha lombar, se eu sinto isso no meu pescoço, em qualquer parte do corpo. Então, se eu ouvir a minha dor e entender que eu preciso fazer algo,
para que ela melhore é muito diferente de eu não fazer nada. Sempre que você sentir dor, converse com o profissional que está te acompanhando. Isso é mais importante do que você desistir, porque eu tenho certeza que um bom profissional, ao ouvir você dizer que vai desistir porque está com dor, ele vai te dizer, pelo contrário, vem para a academia, vem para o centro de treinamento que eu vou te ajudar a se recuperar e se sentir muito melhor, mesmo que você esteja com dor antes do treino. Agora vamos para o tópico mais importante, a gente falar sobre o que você deve adaptar e como adaptar. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre a redução de cargas. Se eu estou treinando e estou pensando em resultado, a minha tendência é aumentar essas cargas. Porém, a gente não é o mesmo todos os dias. Eu posso ter dormido um pouco mal e aquilo ali vai fazer com que eu mude minha capacidade de treino. Se eu treinei e errei um movimento pensando em performance, eu vou sentir dor. Agora, se eu já tenho dor e vou para o treinamento, eu também tenho que pensar na carga que eu vou utilizar. E como eu adapto a carga sem perder a intensidade do meu treinamento? Controle. Quanto mais eu controlar o movimento, mais intenso ele vai ficar. Então, ao invés de eu pensar em só deslocar o peso e voltar, deslocar o peso, voltar, deslocar o peso, voltar, independente do movimento, o que eu posso fazer é controlar ele. Dar 1 segundo e 1 segundo. Eu não estou falando de ficar 5 segundos empurrando o peso e 5 segundos. Isso vai fazer com que esse peso fique leve demais. Agora, se eu tiver concentração, se eu estiver totalmente focado no movimento que eu estou executando, este tempo a mais vai reduzir um pouco a minha carga de treinamento, deixando o movimento seguro. Então, mesmo que eu tenha dor, se eu controlo o movimento, eu consigo executar sem dor. O próximo tópico que a gente vai falar é sobre amplitude. E nada melhor do que eu te mostrar isso num banco. O banco geralmente eu vou utilizar para fazer um supino, um desenvolvimento. Mas aqui no banco eu tenho regulagens de ângulo. E é exatamente esse tópico que você vai cuidar ao adaptar seu treinamento agora. O ângulo que eu estou usando no meu corpo, ele vai determinar qual é a distribuição de carga que está ocorrendo. Então, se eu fizer um agachamento a 90 graus, como é agora, que eu estou sentado, eu tenho uma carga muito grande nesse ângulo sobre o meu joelho. Então, se eu tiver com dor no meu joelho e continuar fazendo o agachamento nessa posição, a sobrecarga é muito maior. Agora, se eu estiver sobre o ombro e eu não tenho mobilidade suficiente para a minha mão e até em cima, respeitando a posição anatômica do meu ombro, eu não consigo fazer um bom desenvolvimento aqui. Então, é mais interessante eu adaptar o ângulo deste movimento. No banco, ele tem regulagens. Cada ângulo de regulagem vai determinar como eu vou distribuir este peso. Assim como um bom agachamento, se eu descer menos, mais ou ir até embaixo, eu estou determinando quais músculos serão acionados, qual é a exigência que eu vou ter, qual é o estresse que eu estou gerando nas minhas articulações e qual é o comprimento que essa fibra muscular está tendo. Tudo isso vai adaptar o treinamento. Então, se eu estou desconfortável com uma determinada amplitude, porque eu estou com dor no joelho, que é uma articulação que eu preciso de estabilidade, eu devo reduzir até que eu consiga executar um bom movimento com amplitude reduzida. E aí eu vou progredir, não em carga, em amplitude. Eu vou começar esse agachamento um pouco mais profundo e identificar se essa articulação está sendo estável. Da mesma forma, eu posso fazer para o ombro. Agora, quando a gente está falando de amplitude e dor, eu tenho que sempre respeitar o movimento. Então, assim como você pode fazer para um agachamento, você deve fazer para o seu corpo inteiro. Respeite a amplitude que é confortável você executar o movimento. Não é porque você sabe ou ouviu falar que a amplitude melhora o teu resultado que você deve ficar estressando a sua articulação além da capacidade que ela tem hoje. Você adquire isso com o tempo e o treinamento consistente. A próxima coisa que você pode adaptar no seu treinamento é o uso de apoios. Aqui eu estou usando uma caixa. A gente pode usar ela para várias finalidades. Mas quando você está com dor articular, ela pode ser um ótimo aliado para você ter um apoio. Aqui eu estou sentado, mas eu posso usar ela para apoio, por exemplo. Eu quero fazer um exercício unilateral de agachamento, ela pode ser meu apoio para mim começar a fazer esse movimento com estabilidade. Ela limita, ela dá um suporte para o meu movimento. Então eu adiciono o apoio para o controle da amplitude. Falamos no tópico anterior. Então esse apoio serve para várias coisas. Serve para eu limitar o movimento, serve para eu facilitar o movimento numa prancha, serve para me facilitar o movimento numa flexão de braço. Este apoio vai impedir que eu exceda a minha capacidade. Então se eu estou com dor lombar e eu quero que o aluno
faça força no abdômen, estabilize o joelho, pedir para ele agachar aqui com um apoio, onde ele pode sentar, apoiar o peso dele sobre a caixa, vai facilitar o movimento para ele. Então o uso de apoio vem muito bem quando eu preciso adaptar o treino para quando eu tenho dor. O próximo tópico de adaptação é a velocidade. Se eu for fazer um movimento rápido, o que eu estou fazendo? Eu estou gerando velocidade e freando sobre a minha articulação. Então pensa na minha extensão de cotovelo. Se eu estou fazendo um movimento e solto, eu estou fazendo uma força empurrando meu cotovelo para cima. Então, ao invés de eu fazer um movimento que está estimulando meus músculos a ficarem mais fortes, eu só estou estimulando uma lesão na minha articulação. Então, toda vez que eu for fazer um movimento, eu tiver um controle maior sobre ele, independente da fase do exercício, eu tenho um estímulo melhor. Eu tenho um controle melhor sobre a distribuição de carga. Então, ao invés de eu jogar essa força, de eu jogar esse movimento sobre a minha articulação, eu estou preservando ela, porque ela está na posição anatômica o tempo inteiro durante a execução, e eu também estou dando um estímulo ainda melhor para o meu músculo. Se eu estou pensando em ganhar estabilidade, isso aqui é prioridade. Um movimento com uma velocidade reduzida vai te ajudar a ganhar muita estabilidade e aumentar suas capacidades de treinamento. O último tópico que você deve observar quando você estiver com dor e tem que adaptar seu treinamento é o tipo de exercício. Existem exercícios que são agressivos, mas existem alternativas a ele que trabalham o mesmo grupo muscular e com a mesma eficiência, ou se não muito próxima da eficiência do movimento final. Se você está com dor, não vale a pena estimular essa dor. Vale a pena você adaptar seu treinamento para continuar ou manter as suas capacidades ou evoluí-las e dessa forma você continua a treinar sem dor. O que eu quero dizer com isso? Se eu for fazer um polichinelo, saltando, mas eu estou com dor no meu joelho. Toda vez que eu salto, eu sinto esse impacto e lá na articulação do meu joelho dói. O que eu posso fazer? Posso fazer ele caminhando. Sim, ele parece menos intenso, porque eu vou fazer menos repetição no mesmo intervalo de tempo. Ele pode ter um prejuízo na minha capacidade cardiorrespiratória, mas com certeza o prejuízo na minha articulação ele é muito mais danoso para o meu treinamento do que eu diminuir um pouquinho minha capacidade cardiorrespiratória. Mas sabia adaptar meu treinamento da forma certa. Se você sente dor, a palavra certa é adaptar, não fugir do treino. Observe a amplitude que você está fazendo, observe os pesos que você está usando e observe a técnica que você está executando. O importante é a qualidade do movimento que você está fazendo. Se esse conteúdo te ajudou, deixa um like, se inscreve no canal. E aí, você já tinha treinado com dor antes? Deixa para mim nos comentários aonde foi a sua dor e o que você fez para adaptar seu treinamento. Até o próximo vídeo.